A história da Natividade todo mundo conhece, não é mesmo? Mas, e se existisse um relato com um nível de detalhe completamente diferente, vindo de uma fonte do século XX? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo numa narrativa única que reconta os eventos que levaram ao nascimento de Jesus, começando por uma escolha cósmica e chegando até a jornada bem humana de seus pais. Pois é, essa é a pergunta central que guia essa versão da história. A fonte que a gente vai explorar aqui não descreve um evento que aconteceu por acaso não, mas sim um processo de seleção super deliberado e meticuloso que começou, muito antes do nascimento em si. Ok, vamos mergulhar nisso. Segundo esse texto, a história não começa na Terra. Ela começa com uma decisão em escala universal. O planeta, que na fonte é chamado de Urântia, é escolhido para ser o palco desse evento. E a partir daí, o foco vai se afunilando, até chegar em um único casal. Agora, o que é realmente interessante aqui é a metodologia. A fonte descreve um processo em 4 etapas. Primeiro, o planeta. Depois, após uma análise de vários grupos, o povo hebreu. Em seguida, uma comissão é enviada para investigar famílias específicas, chegando a uma listinha de 3 casais. E, finalmente, a escolha pessoal cai sobre José e Maria. Isso pinta um quadro de um evento planejado com um propósito muito claro. E dessa seleção cósmica toda, a narrativa volta para o nível humano, focando nas 2 pessoas que estavam no centro de tudo. Quem eram exatamente José e Maria, segundo essa fonte, e por que eles foram considerados a combinação perfeita? A linhagem deles é apresentada de um jeito bem distinto. José, por exemplo, é descrito como vindo de uma linhagem de trabalhadores, gente da mão na massa, sabe? Já Maria, embora também fosse de origem humilde, tinha uma herança racial que era surpreendentemente diversa, conectando ela a várias culturas antigas. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante a dinâmica entre eles. A fonte descreve os dois como opostos que se complementavam. José era mais introspectivo, sério, enquanto a Maria era alegre e super expressiva. Essa combinação de personalidades, segundo o texto, era simplesmente ideal para criar o ambiente em que Jesus iria crescer. Com os pais escolhidos, a gente entra agora nos eventos sobrenaturais que prepararam o terreno não só para o nascimento de Jesus, mas também para o de João Batista, seu primo. Essa é a mensagem que uma entidade chamada Gabriel entrega a Maria. E de acordo com o texto, ela ficou pensando nessas palavras em silêncio, em segredo, por semanas, antes de finalmente abrir o coração e compartilhar a notícia com o José. A reação do José é retratada de uma forma muito humana. Ele ficou bem perturbado, cético. Não foi uma aceitação imediata, não. Foi só depois de um sonho, que a fonte descreve como uma mensagem celestial, que ele se convenceu da missão divina e apoiou a Maria completamente. Esta cronologia estabelece as datas exatas dos eventos conforme este relato, começando com o casamento em março de 8 ACP, passando pelas aparições de Gabriel, até os nascimentos de João e Jesus no ano 7 ACP. Isso âncora a história num período de tempo muito, muito específico. Agora a gente chega num dos momentos mais conhecidos da história, a jornada para Belém. Mas, de novo, aqui também encontramos detalhes bem particulares sobre o porquê e como essa viagem aconteceu. Então, o ponto crucial é que a viagem foi para um censo romano. E, segundo esta fonte, Maria não precisava ir. A decisão partiu dela. O texto a descreve como dinâmica e ousada, e que ela insistiu em fazer a viagem ao lado do José, em parte por preocupação e em parte para visitar sua parente, Isabel. Esse detalhe sobre a hospedagem é bem específico. Aquela imagem popular de um estábulo frio é substituída aqui pela descrição de um cômodo de armazenamento, bem mais protegido e limpo, que ficava na parte de baixo da estalagem, onde os animais tinham sido removidos para dar espaço aos viajantes. Com o cenário montado em Belém, a gente chega ao nascimento em si e aos eventos dramáticos que se seguiram, envolvendo visitantes inesperados e um perigo mortal. A fonte especifica a hora exata, meio-dia de 21 de agosto de 7 a.C. O texto relata que a Maria foi ajudada por outras mulheres que também estavam hospedadas no local e que o nascimento aconteceu de forma natural e sem nenhuma complicação. E aqui a gente tem outra grande diferença em relação à tradição. Não há menção nenhuma de pastores. Em vez disso, o texto fala de uma celebração celestial que ninguém ouviu e de 3 visitantes muito específicos, sacerdotes da Mesopotâmia, que teriam sido enviados por Zacarias lá de Jerusalém.
A visita desses sacerdotes, claro, chama a atenção do rei Herodes, que fica paranoico com a notícia de um rei dos judeus. Avisados do perigo, a família foge para o Egito, onde fica por 2 anos, até que a ameaça de Herodes desapareça. Para a gente fechar, vamos comparar lado a lado alguns dos pontos mais conhecidos da Natividade com as afirmações específicas feitas nesta fonte. É um jeito bem neutro de visualizar as principais diferenças que a gente explorou até agora. Vamos dar uma olhada nessa tabela. A estrela de Belém é explicada como um evento astronômico natural, uma conjunção planetária rara. Os 3 reis magos são descritos como 3 sacerdotes. A conexão de José com a linhagem de Davi é por adoção, não por descendência direta. E talvez o mais importante, o papel do Messias é redefinido, de um líder político para os judeus para um libertador espiritual para o mundo todo. Em resumo, a narrativa desta fonte nos oferece uma história de natividade que mistura um planejamento em escala universal com as emoções e os desafios muito humanos de um jovem casal, ao mesmo tempo que sugere que muitos dos elementos milagrosos da história tradicional podem ter sido lendas construídas em torno de eventos naturais. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Independentemente de se acreditar ou não numa fonte específica, como é que narrativas alternativas e cheias de detalhes desafiam ou enriquecem a nossa compreensão de momentos tão fundamentais da história? A forma como uma história é contada, afinal, muitas vezes é o que molda o seu significado.